Graça e paz. Amém. Muito boa noite. Que bom que você está aqui. Está feliz, não? Amém. Que bom que você está aqui. Você também está feliz por isso? Aleluia. Esse lugar é o lugar onde os santos se reúnem, onde os filhos de Deus se reúnem. E é nesse lugar, querido, que nós, de maneira racional, entregamos o nosso culto ao Senhor. Amém. Você sabia disso, que quem está entregando o culto é você? Então são vários filhos de Deus, vários justificados por Ele, que se reúnem para entoar o seu cântico ao Senhor. E que bom que você está aqui. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho uma palavra no meu coração, estou muito seguro, antes mesmo de viajar, eu já tinha conversado com a esposa, Deus já me disse o que eu vou falar no domingo de ceia, e Deus já me disse que eu vou falar domingo e à noite, de manhã e à noite. Amém? Então, se você esteve aqui pela manhã, assim como eu, talvez nós sejamos os piores. E por isso, estamos tendo que ouvir 2 vezes a mesma ministração. Amém? Se você veio só à noite, há esperança para você. Queridos, brincadeira à parte, nós estávamos ausentes por uma semana, fomos abençoados com uma viagem. Amém? Está feliz? Amém, amém. E nós fomos para o sul, para Santa Catarina, no parque. Depois esticamos um pouquinho até Florianópolis, tivemos a oportunidade de assistir um culto, participar de um culto lá na igreja do pastor André Martins, do Verbo da Vida Florianópolis. E quando eu falo a vocês que nós somos muitas igrejas, queridos, a estatística diz isso, somos mais de 500 igrejas hoje espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Você tem a oportunidade de ir a um outro estado e congregar. Já pensou que maravilha? Amém. Você diz, pastor, eu quando tiro férias, eu quero férias de tudo, inclusive de igreja, de Deus, de tudo. Se você é desses, eu digo que você corre um sério perigo. Amém? Não se tira férias de quem está dentro de você. Amém? E falava pela manhã, nós fomos de carro, e são bons quilômetros. Então, se você nunca fez essa viagem, assim, em São Paulo, Arujá, até Florianópolis de carro, eu te aconselho, vire caminhoneiro, você vai amar essa viagem. É chão, viu? É chão, é chão. Mas foi muito bem, fomos muito bem, guardados pelo Senhor. Amém? Fomos em paz, voltamos em paz. E eu sei que você falou, pastor, não sei nem o que você está falando, nem senti sua falta. Mas nós tivemos lá esse período e foi muito bom. Amém? Perguntaram a mim, pastor, você descansou? Eu digo, não dá, as crianças foram com a gente. E quando você é pai de 3, acho que você sabe do que eu estou falando. Amém? Mas eu quero que você fique de pé e você vai dar um abraço em alguém. Faz isso, vamos. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Diga a ela quão feliz você é por ter essa pessoa aqui com você. Nós somos uma família. Aleluia! Se você já cumprimentou alguns, pode ir sentando. Aleluia! Aleluia! Querido, eu sempre falo, e vou repetir, sou eu que estou com o microfone. Se você estivesse todo molhado e fosse dar um abraço em alguém, você ia molhar essa pessoa também. Amém? A Bíblia diz que você carrega a presença de Deus. Então o seu abraço não é o simples toque físico em uma outra pessoa. É alguém carregado do poder de Deus, transmitindo isso a outro. Se você abraça alguém com essa consciência, o teu abraço não é simplesmente 2 pessoas que se encostam. Amém? Eu tenho inúmeros testemunhos do que um abraço com essa consciência fez na pessoa abraçada, ou até mesmo em mim, que fui o abraçador. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, nós iremos ler a partir do verso número 14. Eu estou lendo na versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Quem achou, diga, vou para o céu.
Quem não achou, diga eu vou também. Uau! Pessoal, você sabe que não dá para a gente esperar, né? Quando a trombeta tocar, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Amém? Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso... De novo. Em todo o vosso... Melhor. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Uma outra versão diz assim, o 17: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. O que a palavra de Deus está dizendo é que eu e você fomos comprados por um alto preço. E nós devemos agora, uma vez que fomos comprados e fomos santificados, nós temos que ter um procedimento à altura daquilo que aconteceu conosco. Amém? Deixa eu ler um outro texto para você. Pode pôr na tela, por favor. 1 Coríntios 1, 2. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Talvez você esteja nessa igreja e você se pergunte: pastor, eu ainda não descobri o meu chamado, eu ainda não sei o porquê ou para o que eu fui chamado. Eu vou responder a sua pergunta. Você foi chamado para ser santo. Ei, o ser santo em Cristo Jesus está acima daquilo que o próprio Deus te chamou para fazer. Até porque se você não considerar o seu procedimento, se você não considerar o seu caráter, aquilo que a palavra deseja transformar em você, você vai ser um escândalo para o evangelho, ou vai ser um escândalo para aquele mesmo que te chamou. Uau! Qual seria a tua reação se eu estivesse pregando aqui, e eu estivesse, sei lá, feito algo muito grave contra você? Qual seria a sua reação se eu estivesse aqui pregando e eu devesse maior dinheiro para você? Ou quantas pessoas estão deixando de frequentar as igrejas porque o líder ou aquele que diz em nome de Deus não está andando à altura do que o próprio Deus que ele prega diz para ele andar? Você está aqui? E eu e você precisamos entender, nós estamos talvez atribuindo ao pastor, ao líder, uma conduta que é de todo cristão. Qual seria a qualidade dessa igreja se você fosse pastor? Você está pensando? Mas pastor, eu não estou entendendo essa agressividade toda. Não, está tudo bem. Eu só quero que você entenda. Existe um procedimento para todo filho de Deus. E a Bíblia diz que esse procedimento deve ser correto. Existe um padrão, uma referência. E Deus está dizendo, e é maravilhoso porque Ele diz: sede santos, pois eu, assim como eu sou santo. O apóstolo Paulo, ele trouxe isso para mais perto e ele diz: ei, sejam imitadores de Deus assim como eu sou. Está comigo? A grande questão é que a referência é o Senhor. Para que ninguém possa dizer: eu deixei de fazer o que era correto porque fulano de tal também não fez. Sabia que você não vai poder chegar diante do Senhor dizendo isso? Eu me lembro uma vez que eu estava ainda na faculdade, e uma menina que estudava comigo estava indo na igreja, e na ocasião aconteceu um problema. O pastor fez uma atrapalhada grande lá. E eu sei que ela parou de ir na igreja, então eu fui conversar com ela. Eu digo: você precisa olhar para Jesus, os homens são falhos. E eu falei uma série de coisas para ela.
E então, depois de algum tempo, perceber que ela estava gostando da vida longe da igreja que ela estava vivendo. Eu então procurei ela e disse: você sabia que se esse pastor se arrepender, ele tem perdão diante de Deus? E você, por estar vivendo a vida que está vivendo, não vai poder chegar no céu dizendo: Senhor, eu vivi na bagaceira por causa de fulano. Deus vai dizer: com fulano eu me acertei. E você, por que não se acertou? Faltou até o ar. Eu quis terminar a frase: por que não se acertou? Amém? Agora você precisa entender, porque Colossenses 1,13, põe para mim na tela, por favor. Colossenses 1,13. Vamos ler todo mundo junto no 3? Pode ser? 3. Uau! Sabe quando aconteceu isso? Vamos lá, vamos para o nosso império das trevas. É aqui. Pela manhã perguntaram: pastor, onde eu ponho o biombo? Eu disse: rapaz, coloca onde é o império das trevas. Onde que é? É sempre do mesmo lado, não vamos bagunçar esse negócio não. Então esse lado aqui é o império das trevas, certo? Então a Bíblia diz que todos nós, sem exceção, vivíamos no império das trevas. É um império de trevas, não é um reino, é diferente. Ok? É diferente, você precisa estar consciente. O império é essa coisa subjugada, é essa coisa obrigatória. O império é diferente, e você vivia, você era escravo do pecado. Essa era a sua condição. Aí um dia você participou de um culto como esse. Você foi tocado pela palavra, você entendeu o que Jesus fez com você. E quando tem o apelo, você levanta a sua mão e diga: eu quero esse Jesus, eu preciso desse Jesus, eu preciso preencher esse vazio no meu coração, eu preciso ter a minha vida transformada. Ok? Você ainda está nesse lugar. Império de trevas. Mas a Bíblia diz que uma vez que você creu com o seu coração e você confessa com a sua boca: Jesus, eu me arrependo, eu entrego a minha vida a você. A Bíblia diz que esse é o maior milagre que você pode viver. Porque se você não acredita que um dia foi teletransportado no reino do Espírito, aconteceu com você. E a Bíblia diz que você sai do império de trevas e você é transportado para o reino do Filho do seu amor. Está comigo? Foi isso que a Bíblia diz. Então essa oração fez com que você viesse para esse lugar. E você precisa entender, uma vez que você veio para esse lugar, a Bíblia diz que o teu espírito, que até então estava morto, ele foi vivificado. Então o fato de você vir para esse lugar, o teu espírito se une ao Espírito de Deus. E ambos agora são um só. Ei, eu não sei quão consciente disso você está, mas se você fez essa oração, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita em você. Queridos, de verdade, você acha que teve poder, foi um grande poder para ressuscitar Jesus? Hã? Não, pastor, coisa pouca. Você consegue entender do poder da ressurreição que aconteceu em Cristo Jesus? A Bíblia diz que esse mesmo Espírito habita em você. Eu não sei como você aprendeu, mas você não sai e entra da presença de Deus. Você não chega nessa igreja e se ajoelha dizendo: Senhor, eu entro agora na sua presença, porque você nunca saiu. A presença está dentro de você 24 horas por dia. Você só entra de um lugar que você saiu. Se você não saiu, você está lá. A questão é que você pode estar consciente ou não consciente. Aí é diferente. Não, pastor, porque quando eu entro na igreja eu preciso... Não, e quando você entrou? Antes de entrar, eu estava brigando com a mulher. Pois é, o Espírito Santo estava lá. Deus não está nesse lugar aqui não, querido. Quando todo mundo vai embora, isso aqui é um lugar vazio. Está comigo? A presença está dentro de você. E aí a Bíblia diz que quando nós estamos reunidos, Ele se faz presente neste lugar. Amém? Você está aqui? Mas então, pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender. Se você veio do império de trevas para cá, o que mudou? Você teve o olho claro, você ficou mais alto, mais magro. Mudou alguma coisa? Não. Alguns com tristeza dizem não. Era a minha esperança. Não mudou, não mudou. Mas uma natureza, houve uma mudança de natureza.
Você já não é mais alguém morto espiritualmente. Você foi vivificado em Cristo Jesus. A sua natureza mudou. Mas fora não mudou nada. Então, entenda, esse daqui é você vivendo no império das trevas, carregando peso, medo, angústia, tendo em você coisas. Está te incomodando esse negócio aqui? Hã? Pois é. Pois é, propósito. Então você está no império de trevas e coisas que você carrega em você, quando você vem para o reino do Filho do seu amor, essas coisas não ficam lá. O que existe é uma mudança de natureza. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender. Porque você aceitou a Jesus, digamos que você aceitou a Jesus ontem, no dia seguinte ou hoje, você teve vontade de fazer coisas que talvez não fossem mais lícitas. Agora a Bíblia diz algo poderoso, e eu quero abrir com você, por favor. Abre comigo, em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 17. Diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento de seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, preste atenção no 22. Olha lá. Quanto à antiga maneira de viver, coloca na versão ARA, para a gente estar igual aqui. Na minha está diferente, não sei qual que é essa versão agora. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Acha para mim. Despir-se. Mas vocês estão entendendo? Pastor, fiquei confuso. Despir-se. Mas o que a Bíblia está dizendo é que uma vez que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, a responsabilidade de se despir do velho homem é sua. Vamos lá? Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se, do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Próximo. Para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O que eu estou querendo exemplificar para você aqui é que você pode ter anos de cristão. Você pode ter entregue a sua vida faz tempo. Isso não vai dizer que você é alguém que está parecido com Jesus. A natureza mudou. Mas talvez por você não estar caminhando com aquele que deveria ser seu melhor amigo, está fazendo com que você ainda viva como alguém distante do que Deus tem para a sua vida. Eu vi esses dias um homem ser entrevistado na rua e perguntaram para ele, qual religião você não seria? E ele disse, eu não seria de jeito nenhum evangélico. E então perguntaram por quê? Ele disse, porque todo evangélico que eu conheço não pratica aquilo que prega. John Wesley tem uma frase maravilhosa, ele diz assim, a salvação tira você do mundo. A santificação tira o mundo de você. Você entende? Então a santificação vai fazer com que aquilo que você vivia antes, o despir-se do velho homem, é a santificação. E o que é a santificação? É eu ter tempo com o Senhor, para ser cada vez mais parecido com Ele.
A grande questão é que quando você vem, eu gosto desse exemplo, é como se você vivesse no escuro, na escuridão, em trevas, e quando você vem caminhando para Jesus, Ele é luz. Então Ele mostra em você coisas que você precisa retirar. E aí talvez você olhe e diz, pastor, tem uma coisa aí atrás de você balançando que está me incomodando muito. E eu te pergunto, será que diante de Deus não existe algo que está incomodando muito Ele e você não tira? Será que não existe diante de Deus alguma coisa que Deus está dizendo, ei, tira isso, está feio, está estranho, está todo mundo olhando, isso não está legal, não pega bem. E existem coisas, querido, que são mais esdrúxulas. Talvez você nem sabe, mas ó. Você já pensou? Eu sei que você está dando risada, mas você já pensou quanta coisa você não tem em você que precisa ser deixada? E existem coisas que são maiores, e você vai deixar mesmo, pastor, tira, deixa essas coisas. Vamos, se limpa, purifica, vamos. A grande questão é que você só vai se dar conta de coisas que precisam ser transformadas em você, para que você seja semelhante ao Senhor, à medida que você investe tempo com Ele. Você só é parecido com alguém que você passa tempo junto. Não dá para querer ser parecido com Jesus vivendo. Então aqui, vamos lá, a Bíblia fala sobre isso, em 1 Coríntios 15, 33. Eu fui salvo, eu entreguei a minha vida a Jesus, e agora eu faço parte, a minha natureza mudou. Mas aí a Bíblia vem e diz assim, não vos enganeis, as más conversações, ou as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então eu saí daquele lugar e agora eu venho para a igreja. Mas toda a minha amizade, tudo que eu vivo ainda é que a galera que pensa assim, que está nesse lugar. Afinal de contas, pastor, eu tenho para mim que eu vou evangelizar essa galera. Amém, glória a Deus. A grande questão é que se você não tiver consciente o suficiente, a chance de você desviar é muito grande. Você está aqui? E é isso que você precisa estar consciente. Eu gosto muito de uma frase, eu falei hoje pela manhã. Diz assim, qualquer um que diz que Deus o salvou e continua a viver como vivia antes, eu pergunto, Deus te salvou do quê? Você foi salvo do quê? Não existe conversão sem mudança de vida. Não existe evangélico não praticante. 3 amém. Não existe. Evangelho é mudança de conduta, conversão, querido, é justamente você estar indo para uma rota e você muda a sua direção. O primeiro discurso, a primeira ministração de Jesus foi, arrependam-se. Arrependam-se do quê? Da antiga maneira de viver. É preciso estar consciente, pastor, mas assim, eu não concordo com isso porque eu vou errar. Sabia que existem coisas que hoje eu não erro? E não é porque eu fiz isso na força do meu braço, mas é porque eu dediquei a minha vida a estar mais perto do Senhor? É que você é pastor. Esse é o problema, querido. A Bíblia não diz que santo é para ser o pastor. Espera uma outra conduta, uma conduta mais severa. Eu vou ser julgado de uma outra forma. A grande questão é que a Bíblia não diz que você não vai ser. Amém. Então existem coisas que você vai para o evangelho e você tira. Diz, pastor, nossa, eu estou leve. Mas querido, será que não existem coisas em você que ainda precisam sair? Talvez coisas que nem todo mundo está olhando mais, mas que você carrega. Coisas que talvez você ainda tenha em você. E você diz, poxa, eu preciso me livrar disso. Eu preciso me livrar disso, eu preciso me livrar. Eu preciso estar livre. Afinal de contas, Ele me fez livre. Você está aqui? Primeira Coríntios 6, do 9 ao 11 diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis,
Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. E preste atenção, porque a igreja não é esse lugar de pessoas que não foram. A igreja é esse lugar de pessoas que eram, mas por causa da graça e de Jesus foram transformadas. Você não está na igreja, querido, para que Deus diga, eu sei do que você fez no verão passado. Não. Ele diz, eu sei quem você era, mas eu sei que em Cristo, agora em mim, você é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Então o texto continua, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. A Bíblia diz que você vivia desse jeito, você era alguém que ocupava essa cadeira, mas porque Jesus te alcançou, você saiu dela. Agora a Bíblia diz, querido, que essa é a minha e a sua conduta. Existe uma maneira de se portar enquanto estamos nessa terra. E não é de qualquer jeito. Então ele diz a serem renovados no modo de pensar. E tudo isso acontece aqui, querido. Quando você sai do império de trevas e vai para o reino do Filho do seu amor, você só muda de conduta. Não é porque o pastor diz, o evangelho não é essa coisa de pastor pode, pastor não pode, pastor isso. Eu fico maluco com essas caixinhas de pergunta. O povo não quer ler a Bíblia, ele não quer ter relacionamento com o Senhor. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me procurou e disse, pastor, eu posso fazer tatuagem? E aí é maravilhoso, porque talvez você esteja aí, você nunca teve coragem de perguntar, mas diz aí, qual é a resposta? E aí eu lembro que eu conversei com aquela pessoa e ela disse, uau, eu não esperava essa resposta. Eu disse, por quê? Porque ela disse, o meu outro pastor dizia o que eu fazia e o que eu não fazia. Meu outro pastor dizia, isso pode, isso não pode. E ela disse, então, eu não sei nem o que fazer com essa liberdade. Eu digo, pois bem, a Bíblia fala sobre isso. Eu e você, na nova aliança, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos guia. Não é homem, querido. Eu achei maravilhoso. Nós tivemos o bazar esses dias aqui. E então nós estávamos arrecadando roupas para trazer até a igreja material e uma série de coisas. E então uma pessoa, eu fui conversar com uma pessoa e disse, e você separou algumas coisas para trazer lá? E a pessoa disse, pastor, eu separei, mas não quero trazer. Eu disse, por quê? Porque assim, as roupas que eu usava não condiz com a vida que eu estou vivendo agora. E aí então eu perguntei, mas espera aí, alguém da igreja te disse que você não podia usar essas roupas? Ela disse, não, eu mesmo entendi que não cabia mais para mim. Ei, o evangelho é isso. Não é um homem dizendo a você, não pode, pode, não pode, pode. É o Espírito Santo ministrando no teu coração e dizendo, filho, não pega bem para um filho de Deus se portar dessa forma. Porque quando não tiver um homem dizendo a você, pode, não pode, você precisa ter essa sensibilidade para o Espírito dizer a você, ei, você falhou. Se não for Jesus, não atende. Pode fazer parar de tocar isso. O pessoal do holofote põe em cima. Se atendeu, põe no viva voz. A gente quer saber do que se trata. Você está aqui, querida? Você está entendendo alguma coisa? A grande questão é que talvez nós estamos olhando como referência de santidade o você de antes. E de verdade, se você olha o você de antes, você diz, uau, eu estou crente demais. Olha como eu estou bonzinho, olha como eu estou, eu canto, eu oro, eu leio, olha como eu estou bonitinho. E a Bíblia não diz que é você o comparativo, a comparação é Ele. Se você olha para o você de ontem, você pode se conformar com o você de hoje.
Mas se você olha para Jesus, você não se conforma com você de agora. Você continua avançando nessa vida de ser semelhante a Ele. Querido, não é o quanto você se parece comigo, que sou pastor dessa igreja, é o quanto você se parece com Jesus. Porque eu também preciso me parecer com Ele. A grande questão é que vai ter momentos em que eu vou falhar. Eu ficava nessa igreja porque eu achava que o Senhor não falhava. Eu vou falhar. E você precisa entender que assim como você, eu também estou nessa caminhada, nessa peregrinação de ser parecido com Ele. Acabou o culto e uma pessoa me procurou dizendo, pastor, eu preciso falar com você. Eu estava chateado com você, porque você fez isso, isso e isso. Eu digo, muito obrigado por me procurar. Eu quero te pedir perdão, eu não quis te chatear. E aí eu conversei com a pessoa, a gente orou, se abraçou e deu tudo certo. A questão é que eu vou te chatear, assim como você também pode me chatear e chatear outros. A grande questão é o que eu faço com isso. Talvez não é porque a gente gerou uma expectativa maior. Eu sei que eu como pastor, como eu disse, existe sobre a minha vida uma outra responsabilidade. Mas você precisa entender a sua responsabilidade. Será que o teu vizinho ainda não veio para essa igreja porque você não é o melhor exemplo de crente que ele tem lá? Será que no teu trabalho você não consegue trazer ninguém a Jesus porque você é o pior dentro do seu trabalho? Efésios 4:25 diz assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar, põe para mim por favor, Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar, sabe o que é abandonar? Largar, deixar, não querer saber. Se você volta para cuidar, você não abandonou. Sabia? Vamos pensar, então assim, eu abandonei um cachorro. Pastor, que crueldade, é um exemplo, ok? Eu abandonei um cachorro, mas todo dia eu levo comida e água para ele. Eu abandonei? Abandonar é largar, deixar, independente de. Deixar o quê? Abandonar o quê? A mentira. Que coisa. Pastor, mas você acha que tem crente nessa igreja que mente? Não. É que é online. E o nosso objetivo é alcançar aqueles que estão do outro lado. Querido, nós talvez somos tentados a mentir em situações que vão nos apertar, que vai nos trazer constrangimento. A Bíblia não diz que quando apertado, minta. Que quando houver necessidade, minta. A Bíblia diz que devemos falar a verdade. Estava conversando com a minha esposa e uma mulher que não é cristã estava falando de pais que quando estão com seus filhos, não querem que ele acesse o celular. E então, para não dizer não aos seus filhos, eles dizem, filho, é que está sem sinal. Só que tem sinal. O que é isso? Alguns poucos, talvez para você isso não seja mentira, isso seja o quê? É mentira. E essa mulher que nem é cristã diz, e se o sinal volta? Ou se de repente ele vê que tem sinal, o que você vai falar? A grande questão, e nesse caso ela está falando, os pais não querem mais exercer a autoridade sobre os seus filhos. Então eles ficam arrumando mentirinhas e desculpinhas para não gerar desconforto. Mentira é mentira, seja ela grande ou pequena. A grande questão é que você precisa entender, tudo aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta pequenas mentiras, você vai se tornar um mentiroso. E falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Próximo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Próximo. E não deem lugar ao diabo. Olha que coisa interessante. Quem aqui abriria sua casa para um ladrão? Chegou a notícia, você mora em condomínio ou mora na rua, e mandaram no grupo do condomínio, tem um ladrão na rua. Quem é de vocês que vai lá, abre o portão e diz, vem cá, eu tenho uma TV aqui, ó, 70 polegadas, você consegue levar?
No quarto tem joias. A senha do cofre. Quem que faz isso? Vocês estão aqui? Mas a Bíblia diz que eu e você podemos dar lugar ao diabo. Próximo. Aí, tá lá. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é bom, com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. A Bíblia fala como nós devemos nos proceder. A grande questão é que eu duvido, e não existe ainda nessa terra, alguém que não precisa mergulhar mais em intimidade e comunhão com o Senhor, porque precisa deixar coisas que você sabe que precisa deixar. E talvez eu esteja aqui para você e diz, pastor, agora está tranquilo, você não tem mais nada para tirar. E aí você tira, existe no bolso algo barulhento, algo que incomoda, algo que ainda estava ali, talvez seja a minha e a sua vida. A grande questão é que se eu e você, Deus não está apontando um dedo para você, Ele não quer que você na força do seu braço deixe isso, você não vai ver Deus fazendo isso, querido. Sabe com quem que Jesus foi duro no discurso? Com hipócritas. Sabe o que era isso? Eram pessoas que não viam o argueiro nos seus olhos e queriam falar da trave no olho dos outros. Então é você que não vive o Evangelho e diz, ei meu irmão, eis que estou vendo aqui que você não está andando dessa forma. A Bíblia diz que ele é bravo com esses. Mas com aquele que se arrepende, aquele que reconhece que precisa dele para ser melhor, ele diz, vinde a mim, eu não vou desprezar nenhum deles. Então o Evangelho não é essa coisa de quão performático você é em você mesmo. O quanto eu consigo. Talvez você seja disciplinadinho. E a disciplina vai te levar até um limite, querido. Mas é só a relação com o Senhor que vai fazer com que coisas que Ele mesmo tirou de você saia. E aí você diz, pastor, fulano de tal precisava estar nesse culto. Não precisava não, querido. Quem precisava era você. Você está aqui. O Evangelho não é o quanto o outro precisa praticar, é o quanto você pratica. Eu estava ouvindo uma música enquanto eu estava nessa viagem e eu mencionei esse texto hoje pela manhã. O Salmo 184, 11, na versão NVT, diz algo maravilhoso, diz assim, não negará bem algum aos que vivem corretamente. A Bíblia diz, Deus não negará bem algum aos que vivem corretamente. A grande questão é que nós estamos vivendo em uma sociedade onde a gente quer ser gratificado, ou a gente quer ser reconhecido por coisas que são normais. Quer o exemplo disso? Você acha uma carteira com R$1.000 dentro. Então você encontra o dono. E aí você chega para o dono pega a carteira de volta, abre, confere, fecha a carteira e diz, cara, muito obrigado. Você está aqui? A gente está numa sociedade que a gente pensa assim, caramba, podiam ter roubado os R$1.000 dele, eu achei, ficou intacto e ele não deu nenhuma gratificação. Você está aqui? Eu acho que o pessoal da manhã esperava mais gratificação do que nós. Mas é isso que a gente precisa entender. Você quer uma estrelinha por fazer o que é correto? Pastor, é que todo mundo furou a fila. E eu faço o quê? Fica no lugar. Mas pastor, será que se eu for praticar o que é correto eu não vou ser prejudicado? Aí é quão consciente da eternidade que Deus é um bom pagador você é. Se você acha que agindo corretamente Deus vai te dever, você precisa conhecer melhor o seu Deus. Porque é Ele que diz. Não foi essa conversa que ele teve lá com Caim e Abel? Ele diz, ei, se você proceder corretamente, você não vai ser aceito. Deus é tão interessado no procedimento, querido, que Ele diz ainda que o marido ore. Se ele não trata bem a sua esposa, a oração é interrompida. Opa! Então não é simplesmente eu sair orando de maneira desgovernada, não é simplesmente eu sair lendo a Bíblia de maneira... Não.
A palavra de Deus vai te fazer estar nesse lugar. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi esses tempos atrás, de um homem que morava na Cracolândia, e ele estava, assim, num estado deplorável. Ele disse que começou a ter uma doença no corpo dele, que é a bactéria, eu não sei o que come o corpo de alguém que está em decomposição, já morto. E ele disse que ele estava fedendo muito, e o próprio pessoal lá não queria ficar com ele. Então uma mulher foi até ele, e entregou a Bíblia dela para ele. E ele disse, eu comecei a ficar isolado, e tudo o que eu fazia era usar droga e ler a Bíblia. Aí a gente que é religioso diz, pelo amor de Deus, pastor, usar droga e ler a Bíblia, presta atenção, porque aí ele disse, era ele contando já livre, liberta, porque ele disse que ele usava droga e lia a Bíblia. Ele falou, eu não queria comer, não queria fazer mais nada, eu usava droga e lia a Bíblia, usava droga e lia a Bíblia, usava droga e lia a Bíblia. Então eu comecei a perceber que eu não estava mais usando droga, eu estava lendo a Bíblia. E quando eu me dei conta, eu não estava mais usando droga, eu estava lendo a Bíblia, eu comecei a comer aquele negócio. Eu comecei a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. E quando eu vi ler a Bíblia, me libertou daquilo que eu não estava conseguindo me libertar. Não é na força do teu braço que você deixa, é tendo relacionamento com Ele, é amando Ele. Deus não é, queridos, nós talvez crescemos com essa impressão que Deus é esse homem bravo. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente olha um Deus que diz, opa, não pode, não faz. Mas quando a gente olha para Jesus, que veio revelar o caráter do Pai, nós entendemos que Deus é um Deus amoroso. Deus vai corrigir, Deus diz, é pela palavra que Ele diz, filho, você precisa proceder corretamente. Essa é a sua conduta, essa é a sua maneira. Eu gosto do texto, Balaão foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. E ele não conseguiu. Ele era para amaldiçoar e ele só dizia bênçãos acerca do povo. E você diz, essa é a minha vida, é assim, eu sou abençoado e nada pode me tocar. É verdade, mas o próprio Balaão deu um conselho a Balaque. Ele diz, faz o seguinte, pega umas mulheres do seu pessoal aqui e coloca no caminho do exército. Os homens vão se engraçar com essas mulheres. Eles vão dormir com elas. E então, aos poucos, a consciência de um Deus que eles têm vai ser corrompida. E eles vão estar adorando outros deuses. E aquilo que o homem não conseguiu fazer, amaldiçoando, o próprio povo de Deus fez, porque viveu numa prática de pecado. Já ouviu a história do sapo? Se você pegar um sapo e colocar... Se você pegar uma panela, encher de água, ferver a água e jogar um sapo dentro, o sapo, a hora que bater na água quente, ele pula fora. Mas se você pegar esse mesmo sapo em uma panela com água, colocar o sapo lá dentro e ligar em fogo baixinho, o sapo cozinha e nem percebe. Porque a temperatura dele vai se moldando de acordo com a água que vai aquecendo. Você já parou para pensar que talvez exatamente o que pode estar acontecendo com alguns de nós? Às vezes a gente vê uma pessoa e diz, nossa pastor, fulano desviou, do nada. Não foi do nada. O fogo estava baixinho. O fogo estava baixinho. Era para ter deixado coisas que ele não se atentou e não deixou. Deus já tinha dado sinalizações que ele precisava romper com algumas coisas e ele continuou. Porque ninguém acorda dizendo, hoje eu vou adulterar. Eita, que hoje está um dia propício para adultério. Não, ninguém faz isso. Alguém que vai viver uma vida de pecado, ele começa pequeno, flertando. Né? E quando você vê, nossa, marcamos de sair. Você está aqui. A Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que devoram toda uma vinha. Diz que um homem estava em cima do muro, e de um lado tinha o demônio, e do outro tinha um anjo. E então o anjo diz para aquele homem, desce desse muro, vem para o nosso lado. E ele olha para o demônio não fala nada. E ele então olha novamente para o anjo, e o anjo diz, ei, desce daí, vem viver a vida que Deus tem para a tua vida, desce desse lugar. E ele então olha para o demônio não diz nada.
E ele mais uma vez olha e o anjo insiste: ei, desce, Deus tem planos maravilhosos para a tua vida, você precisa descer desse lugar. E então, já incomodado com aquela situação, ele olha para o demônio e diz: ei, aqui do outro lado existe um anjo que está o tempo todo dizendo para mim: desce desse muro e vem aqui viver a vida que eu tenho para você. Você não vai falar nada, não? Então o demônio, com muito deboche, vira para ele e diz: eu não preciso, o muro é meu. O muro tem um dono. Você precisa decidir viver a vida com o Senhor, amando ao Senhor, tendo tempo com Ele. Não dá para você ter a sua natureza transformada. Porque de fato, querido pastor, então se eu sou hoje um filho de Deus e eu peco, eu perco a minha salvação? Não perde. Pastor, então você está querendo dizer que a gente não perde a salvação? Não é o que eu estou querendo dizer, não. Eu estou dizendo que não é fácil perder a salvação, mas eu posso dizer a você que é possível. Ninguém que hoje, querido, está afastado do Senhor, está porque não alimentou a coisa certa. Foi justamente porque alimentou-se pensamentos errados, que foi distanciando de Deus, distanciando de Deus, distanciando de Deus. É triste hoje eu conversar com pessoas que antes tinham um olhar a respeito de quem era Deus, e hoje você vai conversar, ela fala de um Deus que eu desconheço, mas que na ótica dela é quem ela hoje enxerga, justamente porque ela está tão longe, tão longe, tão longe. Eu não sei como que você percebe um culto como esse, ou uma palavra como essa, mas é Deus preservando e guardando a minha e a sua vida. Eu me lembro uma vez que uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu quero rasgar meu coração e falar com o Senhor. Por que eu peco? Por que eu vivo nessa prática do pecado e de coisas que eu sei? Deus já disse que eu não tenho que viver essa vida, mas eu ainda continuo vivendo. E por que juízo não vem sobre a minha vida? E eu me lembro que na ocasião, eu conversando com ele, falei do texto que tem em Apocalipse. Não é que Deus está concordando com o seu estilo de vida, Deus está te dando tempo para arrependimento. Deus está te dando tempo, não é Deus concordando com o que você está vivendo de errado. É Deus te dando tempo. Filho, se arrependa. Ainda existe tempo, se arrependa. Mude a sua maneira de pensar, mude o seu ambiente, mude a sua maneira mude o seu convívio. Porque, queridos, é difícil mesmo. Você querer viver a vida de Deus, mas andando com quem não sabe o que é a vida de Deus, é difícil. É por isso que a Bíblia fala sobre eu e você morarmos nesse lugar. Não é o que diz o Salmo? Sobre assentar-se nas rodas dos escarnecedores? Ah, pastor, então eu tenho que conviver com gente dentro da igreja? Ainda dentro da igreja, tem gente que você vai ter que olhar e falar: opa, esse aqui ainda não está muito bom de eu andar, não. Pastor, não faz isso. Eu faço. Eu achava incrível, querido, quando eu liderava jovens. Parecia uma coisa. Nós liderávamos jovens. Chegava na igreja alguém que tinha problema com entorpecente. A primeira amizade que aquele irmãozinho fazia era com o outro, que estava na mesma condição. E eu dizia: não, eu preciso separar esses dois. Eles podem se ajudar, mas eles podem se afundar também. Você entende? Então existem situações que você não vai conviver com aquele que está passando pelo mesmo problema que você. Mas você precisa estar junto de gente que vai te ajudar a avançar, querido. Eu gosto muito de uma ministração que a Camila fez há um tempo atrás, e ela falou a respeito de referência. Quando você vai para um lugar, nós fomos agora e tem o GPS, mas quando nós não tínhamos GPS, nós falávamos de referência. Então quando eu falo para algumas pessoas em Arujá, por exemplo: vai, dá um pulinho na igreja. Eu nunca falo que eu sou pastor, eu falo: vai lá na igreja que eu congrego. Eu congrego aqui também, não é?
Não estou errado. Eu digo, vai lá na igreja que eu congrego. E ela diz, onde é? Eu digo, então, fica ali no final da Renova, ou na Renova, em frente ao condomínio Real Parque. O que eu fiz? Foi dar uma referência para aquela pessoa. Eu e você precisamos ser referência para pessoas que talvez ainda Deus está muito distante. Mas você é uma referência que mostra que Ele está, como é possível chegar até Ele. Você consegue entender? Talvez alguém recém-chegado no Evangelho vai dizer, eu não entendo muito sobre Deus, Deus ainda é alguém distante para mim, eu não sei muito, mas pastor, eu olho para o Senhor, e eu vejo no Senhor uma referência de onde eu devo chegar, é isso. Você entende? As pessoas ao olharem para você, elas têm visto em você essa referência do que é Cristo? Amém. Existem muitos versículos a respeito disso, mas eu creio que você foi ministrado. Você foi ministrado? Querido, dia após dia, você já está com o seu retorno aí? O Evangelho é justamente você caminhar com o Senhor. Sabe essa coisa onde você faz? Você faz caminhando com o Senhor. Vem cá, não. Você caminha com o Senhor. E enquanto você vai caminhando com Ele, eu falei pela manhã, eu não sei se você é do tipo de pessoa que quando vê alguém com o dente sujo, diz para ela que o dente está sujo. Eu sou. Você é? Nós somos. Eu prefiro que a pessoa talvez tenha de mim ali a correção do que ela saia sorrindo para todo mundo. Entende? Pensa sobre isso. Talvez você pode ser essa pessoa também. Mas o que eu quero dizer é que andar com o Senhor é exatamente isso que a gente faz. É como andar com alguém, e enquanto você anda com essa pessoa, Deus diz, ei rapaz, eu estou percebendo que isso aqui pode estar melhor. Ou é Deus dizendo, ei, eu vi que isso aqui está sujo, você consegue limpar? E aí você diz, isso, eu te ajudo a limpar. Eu quero te ajudar a ser melhor. Eu quero te ajudar a ser parecido comigo. Então não é na força do seu braço, é enquanto você caminha com o Senhor, Ele vai te tornando alguém semelhante a Ele. É de maneira leve, é de maneira tranquila. A Bíblia diz que os seus mandamentos não são penosos. Não é difícil seguir ao Senhor, querido. A religiosidade vai colocar um peso sobre a tua vida, que vai fazer com que, eu não consigo ser crente de verdade, eu não consigo ser como eles dizem. Mas Jesus diz, ei, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Ei, aprenda de mim. Existe tanto a ser aprendido na relação entre você e o Senhor. Amém. Então não é Deus apontando um dedo para você, é Deus dizendo, ei, deixa eu caminhar com você. Eu quero caminhar com você. E na nossa caminhada você vai sendo aperfeiçoado. Na nossa caminhada você vai sendo parecido comigo. Na nossa caminhada você vai sendo transformado. Não é no outro dia deixar de desejar. Não é no outro dia mudar a voz, mudar o jeito. Não é, mas conforme eu vou andando com Ele. Nós vamos cantar uma música. E eu quero que você aí no seu lugar faça a sua oração. Você sabe de coisas que precisam ser mudadas na sua conduta, no seu trabalho, no seu procedimento, no seu trato com as pessoas. Deus está dizendo a você hoje, eu quero te ajudar a ser melhor. Amém? Amém? Aleluia. Nós vamos cantar, feche os seus olhos. Faça a sua oração ao Senhor. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado.
E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos só em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos só em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos só em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, na medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou Aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada
nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu quero que você faça. Eu quero que você faça disso uma oração. Deus não espera que você seja um super filho. Ele só quer que você seja um filho sincero, um filho verdadeiro. Por que não dizer: Senhor, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a ser cada vez mais satisfeito no Senhor. Eu estou aprendendo a me maravilhar com essa companhia. Vamos declarar isso: eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a estar Declare isso. cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais. Tudo Perde o seu valor. Declare isso. Eu estou aprendendo a estar Cada dia mais satisfeito em ti. Ele é a nossa plenitude. À medida em que te conheço mais. tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais. Só as vozes, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Cada dia. Mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais. Tudo. Perde o seu valor. Eu estou aprendendo. Cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais. E uma vez. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Declare isso. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Querido, esse é um compromisso que você precisa ter com o seu Deus. Até porque você pode ser uma pessoa na nossa frente e uma outra pessoa quando ninguém está te vendo. A grande questão é que não dá para mentir para alguém que está com você o tempo todo. Não dá para mentir para alguém que está dentro de você. E é para Ele que você faz a sua oração. É para Ele, é com Ele que você fecha o seu compromisso. É com Ele que você se compromete. Tudo que Deus está dizendo a mim e a você essa noite é: se proponha a ter comunhão comigo.
se proponha a me ter como seu amigo, e eu vou te ensinar a ser alguém melhor. Eu vou te ensinar a ser livre daquilo que talvez está te aprisionando. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais refém dos desejos da carne. Cristo te libertou. Que unção poderosa, ei! Deixa eu dizer a você, existe aqui essa noite unção para te ajudar. Talvez você esteja lutando com coisas durante muito tempo na tua vida, mas se expor a um ambiente como esse faz com que aconteça de maneira milagrosa. Entenda, o que precisa existir em mim e em você é a inconformidade em não estar vivendo à altura do que Deus tem para a sua vida. Então talvez hoje você ainda tenha alguma dificuldade em você. Tudo que você precisa entender: eu preciso me livrar disso, eu preciso não ter mais isso em mim. Eu preciso, seja isso a falta de perdão, seja isso o vício, a pornografia, seja isso qualquer coisa que esteja te aprisionando. Existe unção para tirar você desse lugar. Imagina que você é um carro atolado, e então Deus vem com um carro, coloca um cabo de aço em você e diz: ei, vamos, eu tiro você desse lugar, vamos, 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 vamos. Existe em Deus capacidade de tirar você de um lugar. Talvez você me pergunte: pastor, e qual é o problema de eu não viver a santificação? A Bíblia diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para ser santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Quer ver Deus? É preciso ser santo como Ele é. A capacidade de ser santo foi dada por Ele a nós. Não é suas boas obras que te tornam santo, foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz que tornou você santo. A santificação é a renovação da sua mente, se livrando de coisas que você trouxe de quando você ainda não era filho de Deus, para agora se vestir desse novo homem. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, lembra do exemplo que eu dei? Todos nós estávamos no império de trevas. É necessário levantar as suas mãos, é necessário confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa fazer isso. Se você entrou aqui essa noite e você nunca fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Deus está te oportunizando a se tornar um filho de Deus essa noite. Como eu disse, esse é o maior milagre que você pode viver. Existe alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Talvez você entrou neste lugar e não me importa saber por que motivo, mas você talvez foi alguém que entregou a sua vida a Jesus, mas porque não se atentou, você se desviou, você se afastou, e você deseja essa noite voltar